Bom, pessoal, segunda aula de matemática, então sejam bem-vindos. Segunda aula para as turmas de oitavo ano. Eu sou o professor Marcos e, junto com o Liceu e a professora Luana, vamos estar dando continuidade aos conteúdos da disciplina. Para a aula de hoje, temos aí potências e fatoração. Nossa primeira situação-problema é a seguinte. Então, nós temos aqui, situação-problema 1. Então, é uma situação que eu tirei do livro didático de vocês. Eu vou resolver aqui, vocês vão tomar como base para resolver os exercícios da lista. Então, nós temos o seguinte, para essa primeira situação problema. Temos, em um condomínio, há 6 prédios. Eu já fui destacando aqui do lado a quantidade, ó. São 6 prédios. Em cada prédio há 6 andares. Coloquei aqui do lado também, 6 andares. E em cada andar há 6 apartamentos. Então, eu tenho aqui também 6 apartamentos. Então, aqui do lado eu tenho um resumo da quantidade de prédios, andares e apartamentos, tá certo? E a pergunta que nós devemos responder é: expresse na forma de uma potência. Então, nós devemos expressar o resultado em forma de potência, tá? Que resultado? O resultado que representa o número total de apartamentos desse condomínio. Primeiro, como é que eu calculo o número total de apartamentos desse condomínio? Então, é tranquilo, porque basta você multiplicar, como foi feito aqui. Então, aqui vai ser calculado o número total de apartamentos do condomínio. Como é que eu fiz? Eu multipliquei a quantidade de prédios vezes a quantidade de andares, vezes a quantidade de apartamentos. Observe que 6 vezes 6 é 36, que vezes 6 novamente é 216. Porém, a questão pede que você represente esse resultado, esse total que você obteve aqui, o 216, na forma de uma potência, na forma de uma única potência, na verdade. Então, o que eu fiz? O que eu faço para representar esse resultado, para expressar esse resultado na forma de uma potência? Eu vou primeiro fazer uma fatoração desse valor. Então, como é que eu vou fatorar o 216? É um procedimento que você já conhece, 216, e comece a dividir pelos fatores primos. Como 216 é um número par, vamos começar a divisão por 2. Dividindo por 2, dá 108. 108 é par, continua dividindo por 2, que dá 54. 54 é par, continua dividindo por 2, que dá 27. O 27 é ímpar. Como o 27 é ímpar, eu não posso mais usar o 2. Vou tentar usar o 3, tentar dividir. Se o resultado da divisão for exato, então é possível por 3. Se não for, não é possível por 3, e ficaria o 5. Dividindo 27 por 3, o resultado é 9, foi exato, então é possível por 3. Continuando aqui. Pegar o 9 e dividir por 3, o resultado é 3. Pegar o 3 e dividir por 3, o resultado é 1. Aí o que acontece? Quem é a fatoração? Quem é a forma fatorada desse número aqui? Do 216, que foi o total de apartamentos, que está aqui em cima. Então, eu tenho 2 aqui, que ele aparece 3 vezes na fatoração, então eu tenho 2 ao cubo. Eu tenho 3, que também aparece 3 vezes, então eu tenho essa multiplicação de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Aí, observe, como aqui é o mesmo expoente para o 2 e para o 3, então eu tenho o mesmo expoente. O expoente do 2 é o 3, que é o cubo, e o expoente do 3 também é o 3, que é o cubo. Eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar o 3 e, entre parênteses aqui, fazer a multiplicação de 2 vezes 3. Mas por que eu posso fazer isso? Porque é o mesmo expoente. O 2 e o 3 possuem o mesmo expoente, o 3, que é o cubo. Então, eu posso tirar esse cubo e aqui embaixo fazer a multiplicação. Multiplicação de quem? Do 2 vezes o 3. Quem é 2 vezes 3? 6. Então, eu tenho aqui a resposta, a solução do meu problema. Eu representei o 216 na forma de uma potência. Quem é essa potência? 6 elevado ao cubo. Então, aqui é a nossa primeira situação, problema, que você vai tomar como base para resolver os exercícios que você vai receber na sua lista. Vamos para a segunda situação, problema. Situação, problema 2. Então, tenho aqui nosso segundo probleminha que vamos resolver aqui. Veja, observe aqui, tá? Veja o desenho que Marina fez. Então, o desenho que Marina fez foi feito da seguinte forma. Na primeira linha, ela colocou aqui a figura de um macaquinho. Na segunda linha, ela já colocou 2, tá?
Na terceira linha, ela coloca 4 e assim por diante. Aí, observe o que eu fiz aqui. Ó. Primeira linha tem 1, segunda linha tem 2, terceira linha tem 4, quarta linha, se você conta aqui, são 8. Então, observe que o número de macacos de cada linha, ele é o dobro da linha anterior. Como assim? Na linha 2 é o dobro da linha 1. Na linha 3 é o dobro da linha 2, porque 2 e 4. 4 é o dobro de 2. Na linha 4 é o dobro da linha 3. Como assim? Na linha 3 são 4, na linha 4 são 8. O dobro de 4 eu tenho 8. Agora que você entendeu aqui a situação, problema que nós vamos trabalhar, vamos a algumas perguntas. A primeira pergunta, pergunta 1, aqui. Quantos macacos há na quinta linha? Então, é uma pergunta tranquila para a gente resolver. Por quê? Sabemos o total de macacos da linha anterior, que é a quarta. Então, como na quarta linha, está falando aqui para a gente, ó, como na quarta linha há 8 macacos, na quinta linha serão 16. Por que serão 16? O dobro da quarta linha. Então, se na quarta linha são 8, na quinta linha serão 16. Portanto, na quinta linha serão 16 macacos. Então, resolvemos aqui, apresentamos a solução para a nossa primeira pergunta. Quantos macacos há na quinta linha? Por que eu sei aqui que são 16? Aqui embaixo está dizendo que são 16. Ó. Serão 16. Porque o meu raciocínio aqui, a forma como ela construiu esse desenho, foi de modo que cada linha tivesse o dobro da linha anterior. Então, eu tenho a segunda linha, é o dobro da primeira, terceira linha é o dobro da segunda, e quarta linha é o dobro da terceira. Então, a quinta linha é o dobro da quarta. Se na quarta há 8, na quinta serão 16. Então, resolvemos aqui a nossa primeira pergunta relacionada à nossa segunda situação problema. Vamos à nossa pergunta 2. Represente, tá, em forma de potência a quantidade de macacos que você encontrou na quinta linha. Então, como é que eu vou representar aquele valor lá? Eu encontrei lá que são 16 macacos na quinta linha. Como é que eu vou representar isso na forma de uma potência? Novamente, eu vou fazer algo parecido com o que você fez lá, com o que eu fiz lá na situação problema 1. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o 16 aqui e fazer uma fatoração. Aí, novamente, a mesma regrinha nossa. O mesmo procedimento, bem parecido com o que nós fizemos. O 16 é um número par, divide por 2 é 8, divide por 2 é 4, divide por 2 é 2, divide por 2 é 1. O 2 aparece quantas vezes aqui? 4. Então, eu tenho aqui, portanto, 16 é igual a 2 elevado à quarta potência. Então, se eu quero representar essa quantidade de macacos que eu obtive lá na quinta linha, que foram 16 em forma de uma potência, essa potência será 2 elevado à quarta. Como é que eu obtive isso? Fazendo a fatoração da quantidade de macacos que estão lá na quinta linha. A nossa terceira pergunta é, na 11ª linha, você tem uma potência que representa a quantidade de macacos, tá certo? Que potência é essa? 2 elevado a 10. Então, na 11ª linha, nós temos 2 elevado a 10 macacos. Aí, a pergunta nossa é, o total de macacos nesta linha é de 128, 64, 512 ou 1024. Como é que eu vou resolver? Essa aqui é mais tranquila, por quê? 2 elevado a 10 é 2 vezes 2 vezes 2, o 2 sendo multiplicado aqui 10 vezes. Se você fizer a multiplicação do 2, essa quantidade de vezes que está aqui, você vai obter 1024. Então, a nossa solução aqui é, na 11ª linha, há 2 elevado a 10 macacos. Quantos macacos há nesta 11ª linha? 1024 macacos. Como foi calculado aqui com a multiplicação do 2, é a quantidade de vezes que você tem aqui no expoente. Bom, na parte de fatoração, observe que eu vou trazer aqui alguns exemplos para você tomar como base para resolver a lista de exercícios que você vai receber. Eu peguei aqui o primeiro exemplo, 450. Como é que eu faço a fatoração do 450? Então, pego 450, divido por 2, porque é um número par. Dividindo por 2 vai dar 225. 225 eu vou tentar dividir por 3. Apesar de terminar em 5 e você ter a possibilidade de dividir por 5, depois do 2 você vai tentar o 3.
Tentando dividir 225 por 3 é exato 75, então você utiliza o 3. 75 você também tenta dividir por 3, para ver se o resultado é exato. 75 dividindo por 3, você tem como resultado 25, então é possível dividir por 3. O 25, se você tentar dividir por 3, não vai conseguir, aí você vai tentar o próximo número primo. Então, eu tentei 2, 3, agora eu vou tentar o 5. 25 dividido por 5 é 5 e 5 por 5 é 1. Então, quem é a forma fatorada do 450? Eu tenho o 2, que aparece uma vez só, então o expoente é o 1, que não aparece aqui em cima. Eu tenho o 3 como base, aparece duas vezes, então eu tenho 3 ao quadrado. Eu tenho 5 como base, aparece duas vezes, então eu tenho 5 ao quadrado. Então, aqui embaixo está a fatoração do 450. Vou fazer um outro exemplo para você aqui. Eu vou fazer a fatoração para você agora aqui do 4.200. Vou começar com 2, porque 4.200 é um número par. Dividindo por 2 aqui, deu 2.100. Continua por 2, porque 2.100 também é um número par. Dividindo por 2, dá 1.050. Continua por 2, porque 1.050 é par. Quando eu faço a divisão do 1.050 por 2, o meu resultado é 525. 525 não é um número par, então eu deixo o 2 e passo para o 3. Quando eu passo aqui para o 3, eu tento fazer a divisão e observo se a divisão é exata. Se for exata, eu permaneço com o 3. Se não for exata, eu passaria para o 5. Dividindo 525 por 3, meu resultado é exato 175. Tentar dividir 175 por 3 não daria exato. Então, tentei dividir por 3, 175. Não deu exato. Então, eu deixo 3 e passo para o 5. Dividindo 175 por 5, o resultado é 35. Que eu posso continuar dividindo por 5, o resultado é 7. Não posso continuar dividindo por 5, porque o 7 não divide exato por 5. Então, eu passo para o próximo número primo, que é o 7. 7 por 7 é 1. Então, quem é a forma fatorada desse 4.200 aqui? Eu observo a base 2, aparece quantas vezes? 1, 2, 3. Então, eu tenho 2, que aparece aqui 3 vezes. Então, a minha potência será 2 ao cubo. Eu tenho 3, que aparece uma vez só, então multiplicado pelo 3. Eu tenho 5, que ele aparece aqui na fatoração duas vezes, então eu tenho 5 ao quadrado. E eu tenho 7, que aparece uma vez só, então, vezes o 7. Então, aqui embaixo eu tenho a forma fatorada desse 4.200. Forma fatorada dele aqui. Vou fazer mais um exemplo para você. Vou fatorar o 625. Como é que eu fatoro 625? Eu tenho aqui, ó, tentar dividir por 2 não é possível, tá? Porque 625 termina em 5. O que eu vou fazer aqui? Vou tentar dividir por 3. Tento dividir por 3, o resultado não dá exato. Então, tentei dividir pelo 5, o resultado dá 125. Continuo dividindo por 5, o resultado é 25. Divido por 5 novamente, o resultado é 5. Divide por 5, o resultado é 1. Então, qual é a forma fatorada do 625? Então, eu tenho que 625 é igual a 5 elevado a 4. O 5, a base, porque é o fator que apareceu aqui na fatoração. E o 4, o expoente, é a quantidade de vezes que esse 5 aparece aqui na fatoração.